A graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida. Amém. Que alegria nos reunirmos para adorar o Senhor em um culto com a ceia. É uma alegria, não é? E o pastor Flávio, ele falou muito bem, é uma ordenança do Senhor e devemos praticá-la até que Ele venha. Jesus voltará. Amém? Essa é uma certeza que temos que ter. Ele voltará, sua volta será súbita, repentina, pessoal, corpórea e visível. Testemunharemos da volta de Cristo. Amém? E apesar dos detalhes em que algumas pessoas discordam a respeito da volta de Cristo, pequenos detalhes, todos que têm a Bíblia como autoridade e regra de fé, concordam que na volta de Cristo haverá um juízo, um julgamento, haverá uma recompensa também para aqueles que creem, e os servos bom e fiel, assim chamados, aqueles que creem, reinarão com Cristo, viverão com Ele eternamente, num reino em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são cultuados, adorados, que eles governam, onde não haverá morte, não haverá dor, não haverá mais pecado, não haverá mais sofrimento. Um dia esse dia chegará. E a pergunta que fica para mim e para você é: estamos nós preparados? Você está preparado? Ou uma outra pergunta: como devemos nos comportar enquanto aguardamos este dia chegar? Na palavra de Deus nós temos vários versículos, vários textos que nos orientam sobre como nos comportar ou como viver até esse dia chegar. Eu gostaria nessa noite de ler com você rapidamente um texto, um versículo, de forma que você possa guardar, permitir que o Espírito Santo fale na sua vida, meditar, memorizar e aplicar essa verdade. Abra sua Bíblia então em 2ª Carta de Pedro, no capítulo 3. 2ª Carta de Pedro, no capítulo 3. Nós vamos ler o verso 14. Antes de ler, vamos fazer uma oração pedindo que o Espírito Santo de Deus fale conosco. Faça a sua oração pessoal, íntima. Peça para o Espírito Santo ministrar o seu coração, trazer uma palavra rema específica para a sua vida, para aquilo que você precisa. Peça para Ele. Pai, nós te louvamos, te adoramos, reconhecemos a Tua presença aqui nesse lugar. Obrigado pela liberdade que temos de nos reunir no Seu nome. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. E queremos ser por ela instruídos nessa noite. Pedimos ao Senhor, fale conosco, Pai. Fale conosco. Nos ensine, ministre ao nosso coração alguma das suas orientações sobre como devemos nos comportar, como devemos viver enquanto aguardamos o nosso encontro contigo. Em nome de Jesus, amém. 2ª Carta de Pedro, capítulo 3, verso 14, diz assim: portanto, amados irmãos, enquanto esperamos estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Esse verso 14, ele começa com uma palavra, portanto. Enquanto esperam estas coisas, e se você ler o título mesmo do capítulo 3, algumas versões está escrito o dia do Senhor.
fala sobre os eventos finais. E todas as vezes que nós lermos nas Escrituras alguma coisa referente aos eventos finais, alguma coisa relacionada à escatologia, que fala do estudo das últimas coisas, não está registrado apenas para um mero conhecimento mental, intelectual, apenas para a gente ter uma clareza doutrinária, mas sim para gerar uma prática na nossa vida. E o apóstolo Pedro faz isso muito bem quando ele diz, de maneira clara, empenhai-vos, esperando essas coisas, empenhai-vos. Olha o verso 14, diz assim: todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Você espera novo céu e nova terra? Espera o dia que encontrará com o Senhor? Então ele diz, nós que esperamos novo céu e nova terra, onde habita a justiça, enquanto esperamos estas coisas, empenhem-se para ser encontrado por Ele em paz, imaculados e irrepreensíveis. Primeira coisa que ele diz, em paz. E eu pergunto para você, você vive em paz? Você está em paz? Se tem uma coisa que ao olhar para a nossa sociedade no geral, claramente nós observamos é a necessidade de paz. Um mundo que parece que vive em guerras, conflitos. Nas nossas famílias, um local que deveria talvez ser conhecido como um ninho do amor, tantos conflitos. Tantos conflitos. E de alguns propósitos que tem a vinda do nosso Senhor Jesus aqui na terra, um deles é muito claro. Um profeta, centenas de anos antes de Jesus vir, Isaías, ele libera uma palavra. E no capítulo 9 de Isaías, no verso 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Nós vivemos num mundo que carece de paz. E no nosso mundo não haverá paz enquanto não houver paz nas nações. E o nosso país, por exemplo, a nossa nação, não viverá em paz, enquanto não houver paz nos estados, nas cidades. E nós não vamos desfrutar de uma paz em Belo Horizonte, enquanto não tivermos paz nas nossas famílias. E as famílias não viverão em paz, enquanto não houver paz em cada indivíduo. E o indivíduo só terá uma verdadeira paz quando o príncipe da paz passar a reinar e a governar a vida de cada um. Ele vem para ser um vínculo da paz, ele é o príncipe da paz, o seu nome é Jesus Cristo. Ele quer trazer paz para a sua vida, e se tem algo que o Senhor espera de você, ao te encontrar quando Ele voltar, é que você seja encontrado em paz. E eu quero te incomodar mais uma vez e te perguntar, você vive em paz? Precisamos ser encontrados em paz. E por isso eu quero dizer sobre 3 tipos de paz que nós podemos experimentar e devemos ter na nossa vida. A primeira paz é a paz espiritual, ou aquela paz com Deus. Você tem paz com Deus? Aquela pessoa que vive independente de Deus, seguindo o seu próprio caminho, as suas próprias escolhas, as suas próprias vontades, nem consulta a Deus, não tem um relacionamento com Deus, aliás, está separado de Deus, necessita de ter paz com Deus. E essa paz com Deus, ela não vem à medida que você participa de uma religião. Essa paz com Deus, ela não vem à medida que você decide então viver numa filosofia de vida, ou uma vida reta, ou praticar boas obras.
Ela não vem se você se sacrificar ou fazer uma penitência, por exemplo, para desfrutar dessa paz. Essa paz com Deus, ela vem à medida que você entrega a sua vida para Jesus, entrega a sua vida para Ele, deposita a sua fé nele. A nossa paz com Deus vem por uma única coisa: fé em Jesus Cristo. Romanos, capítulo 5, verso 1. Romanos, capítulo 5, verso 1, se você quiser me acompanhar, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu único Filho, o bem mais precioso que Ele tinha, para vir aqui na terra, e ali na cruz, derramar o sangue dEle, para perdoar o seu pecado e o meu pecado. Aqui na Bíblia, nesse trecho que eu li, diz que nós temos paz com Deus mediante Jesus Cristo. Ele é o elo. Ele, sendo Deus, se esvaziou e veio aqui na terra. E sendo Deus, é como se Ele estivesse ligado a Deus. E veio aqui na terra como homem, e sendo homem, Ele dá as mãos para o homem, e Ele faz a reconciliação entre Deus e o homem, e estabelece paz. Você precisa ter paz espiritual, ser encontrado com essa paz espiritual, essa paz com Deus, vem mediante a fé em Jesus Cristo. Como diz em Timóteo, capítulo 2, verso 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele é o mediador, Ele é o elo da paz. E você pode sair daqui com paz, paz com Deus, à medida que você deposita a sua fé em Jesus. Segura na mão de Jesus, enquanto Ele segura na mão de Deus e faz esse elo entre o homem e Deus. Paz de Deus, paz com Deus, mas essa não é a única paz. Ele também quer que encontrar você, além dessa paz espiritual, com uma paz emocional. Como é que está o seu coração? São tantas questões e muitas vezes nós nos vemos tão ansiosos com tantas coisas. E essa paz emocional, eu poderia dizer que é a paz de Deus. Jesus, antes de partir, Ele disse: eu vos dou a minha paz. A minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Essa paz que vem de Deus, ela é diferente da que o mundo oferece. Ela não é uma paz que vem por um tratado, ou que vem por um chefe de Estado, por uma situação da nossa nação. Ela não é uma paz que vem por atacado, ela é uma paz que cada pessoa pode sentir e experimentar individualmente. Ela não é uma paz circunstancial, ela é uma paz que você pode desfrutar ainda que sofra doenças e perseguições. Ela não é uma paz momentânea, que talvez você desfruta quando faz uma viagem. Alguns que buscam essa paz no meio de um estresse ao fumar um cigarro, ou um baseado, ou dar um gole no uísque. Ela não é uma paz momentânea, mas uma paz que você pode experimentar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ela não é uma paz que vem apenas quando nós temos uma ausência de conflitos ou problemas, mas ela é a capacidade de enfrentar todas as situações de cabeça erguida, sem desesperar, sabendo que Deus está comigo. É a paz de Deus, é a paz que Ele dá, é a paz que te livra da ansiedade, é a paz que te livra das aflições. E como eu faço para desfrutar dessa paz de Deus, essa paz emocional, essa paz interior? Esse tipo de paz nós experimentamos, em primeiro lugar, à medida quando nós conhecemos a Deus. Quando você conhece a Deus e sabe que você tem um Deus que é Pai,
um Deus que te ama. Ainda que uma mãe venha esquecer do seu filho enquanto amamenta, eu todavia, diz o Senhor, não me esquecerei de ti. Quando você conhece um Deus que ainda que você anda pelo vale da sombra e da morte, Ele está contigo. Quando você conhece o Deus cujos planos dele são melhores e maiores do que os seus, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E quando você conhece, não apenas conhece, mas passa a desfrutar de um relacionamento íntimo e verdadeiro com Ele. E quando você relaciona com esse Deus, que te ama, que tem planos para a sua vida, você pega as suas necessidades e coloca nas mãos dEle. E aprende uma relação de confiança e entrega. Ele mesmo diz, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E trarei descanso para as vossas almas. Você que está com paz emocional, está com uma paz interior, pois o Senhor quer te encontrar em paz. E você pode desfrutar dessa paz com um relacionamento íntimo e sincero com Deus. Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 6, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração, súplica e ações de graças, ou seja, através do seu relacionamento com Deus, porque oração não é simplesmente uma reza que você lê antes de dormir, ou decorada que você faz. Oração, falar com Deus, ouvir a Ele, relacionar com Ele. Súplica e muitas vezes exclamar o socorro de Deus, tão necessitado que você está. E não com murmuração, mas diz aqui com ações de graças, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. E diz o texto que quando nos relacionamos com Ele dessa forma, a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa é a relação que nós temos que ter com Ele. Quer paz emocional? Pega a sua necessidade, como eu tanto fiz. Às vezes pensam que líderes, supervisores, coordenadores, pastores não passam por necessidades, não têm problemas. Quantos problemas nós enfrentamos? E o que nos faz muitas vezes permanecer de pé, ainda que na nossa casa nós possamos estar passando com um problema, é o fato de muitas vezes nos ajoelharmos, talvez antes de vir, ou em todos os dias, manhãs, e colocar diante do Senhor as nossas aflições e os nossos pedidos. E quando eu entrego algo para alguém, eu tiro das minhas mãos, e eu vivo em paz. Amém? Deus quer te encontrar em paz. E você sabia que em Atos 10, 36, a Bíblia é chamada de boas novas de paz, evangelho da paz. Ele não é simplesmente um livro de alta ajuda, pelo contrário, é uma ajuda do alto. E quando você lê essas palavras que estão registradas aqui, como Jesus disse, são espírito e vida. As palavras que vos tenho falado são espírito e vida. Há um espírito por trás dessas letras. Em Apocalipse, quando João vê o Senhor, ele diz, Ele é a palavra de Deus. E o mesmo João, quando começa o seu evangelho, ele vai narrando que o verbo, a palavra, se fez carne. Irmão, você quer desfrutar de paz emocional? Tem um relacionamento com Cristo através da palavra. Tem pessoas precisando de direção aqui, não tem? Tem pessoas querendo ouvir a Deus aqui, não tem? Não existe silêncio de Deus para quem lê a Bíblia. Não existe. Ele é a palavra, Ele fala por meio da palavra. Então, primeiro, paz espiritual. À medida que eu deposito minha fé em Jesus. Paz emocional, interior, à medida que eu conheço e que eu me relaciono com Jesus. E a terceira paz é a paz relacional. Jesus Cristo, Ele veio aqui com um propósito muito claro.
Ele veio para aquela cruz. Antes eu não entendia e me questionava, por que ele foi para a cruz? Se ele é mesmo Deus, por que ele não desceu da cruz depois? Quando ele nos revela, a gente entende, ele veio para a cruz, e ali na cruz ele fez o que nenhum esforço humano pode fazer, ele perdoou os nossos pecados. Todo escrito de dívida que era contra a sua vida, ele rasgou, ele pregou na cruz, ele pagou o preço. Não há condenação, como diz Romanos, capítulo 8, verso 1, para os que estão em Cristo Jesus. Ele pagou o preço por nós. E se ele nos deu tamanha salvação, se ele nos deu e nos demonstrou tamanho amor, tamanho perdão, como nós podemos reter esse perdão? A Bíblia diz que é impossível, em 1 João, dizer que eu amo a Deus e não amo meu irmão. E quando o Senhor nos ensina a oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, Ele diz que nós devemos perdoar os nossos pecados. Nós devemos perdoar os pecados dos nossos irmãos, para que o Senhor perdoe os nossos pecados. A nossa paz relacional implica que nós não devemos ter problema com nenhuma pessoa. Se eu tenho um problema, ele precisa ser resolvido. Eu me lembro quando eu converti, entreguei minha vida para Jesus. Um passado tão difícil, uma história difícil, de drogas, de problemas dentro de casa. Eu procurei a minha mãe, primeira coisa que eu fiz, mãe, me perdoa, restaurar os relacionamentos. Eu procurei o meu pai, pai, me perdoa. E não apenas pedi perdão para eles, mas no meu coração os perdoei também. Tinha uma pessoa que eu tinha problema, uma briga que eu tive, séria, e tantos anos sem nem conversar. Essa pessoa um dia se surpreende com a minha ligação. E eu ligo para ela e digo, eu estou te ligando, porque eu quero te pedir perdão por todo o desentendimento que nós tivemos. Foi um impacto para ele. Um impacto. Por que eu fiz isso? Porque eu sei que há uma ordem do Senhor. Olha o que diz a sua Bíblia, em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, eu vou ler a partir do verso 14. Diz assim, abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe e não os amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se com pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de tudo. Verso 18, façam todo o possível para viver em paz com todos. Você tem algum problema relacional? Às vezes tem um pai que já tem anos, ou meses, ou semanas que não conversa com seu filho, ou um jovem, um filho, que já não conversa com seu pai ou com sua mãe, ou um marido que vai para casa, mas nem deita na mesma cama que a sua mulher. Às vezes tem irmãos que não se conversam há tanto tempo. O Senhor não disse o dia nem a hora que voltaria, porque precisamos estar prontos quando Ele voltar. E Ele diz, enquanto esperam estas coisas, empenhai-vos para serem encontrados em paz. Você está em paz relacionalmente falando? A chave é o amor que você recebeu de Deus. O perdão que você recebeu de Deus, você não pode reter. Já foi o tempo, chega de ficar envolvido e amarrado em ressentimento. Libera o perdão, restaura o seu relacionamento e seja por Deus encontrado em paz espiritual. Amém? Paz espiritual, paz com Deus, paz de Deus, paz emocional, interior e paz relacional, paz com os outros.
E o texto continua. O texto diz que não apenas sermos encontrados em paz, mas também diz imaculados e o quê? Irrepreensível. Imaculado. A palavra mácula, ela significa manchado, impuro, sujo, de má fama. Já a palavra irrepreensível significa que não há repreensão. Está acima de qualquer censura. Em algumas versões, diz a palavra inculpável. Ou seja, a pessoa não carrega culpa. São duas palavras diferentes, dois conceitos diferentes, mas são palavras que estão ligadas, relacionadas uma com a outra, porque se eu tenho uma pessoa irrepreensível, não há quem o repreenda, certamente essa pessoa também não carrega nenhuma mancha. Naturalmente, se eu tenho uma pessoa que é imaculado, sem manchas, pura, certamente é uma pessoa que você não irá repreender. São duas palavras diferentes, mas eu quero tratá-las juntas. Com uma pergunta: será possível vivermos de maneira imaculada e irrepreensível? Por não compreender, talvez, o propósito do Senhor em nos dizer que quer nos encontrar imaculados e irrepreensíveis, ou por pensar que ser imaculado e irrepreensível é uma pessoa que vive sem pecar, nós achamos que é impossível. Mas a realidade é que ser imaculado e ser irrepreensível não é como viver sem pecado. Porque a Escritura é categórica em dizer que todos nós pecamos. E ela é categórica em dizer em 1 João que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E é engraçado que o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 10, ele dá um testemunho. E ele diz assim: tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa. Em outras palavras, imaculado, justa, em outras palavras, em paz, e irrepreensível entre vocês, os que creem. Se o apóstolo Paulo viveu como um humano, certamente é algo possível. A grande questão é compreendermos o que o Senhor está querendo. Porque muitas pessoas têm paz com Deus, recebem o príncipe da paz no seu coração, o Senhor Jesus na sua vida, mas parece que paralisam e não avançam num processo de Deus de transformação e santificação. Eu já ouvi uma frase, e eu concordo muito com essa pessoa que diz: a igreja, ela deve ser parecida com um hospital para pecadores. Eu concordo, porque Jesus Cristo, Ele mesmo diz que Ele não veio para os sãos, mas Ele veio para os doentes. Mas nós temos que tomar cuidado de não fazer da igreja, ao invés de um hospital para pecadores, de um museu de pecadores. Se aqui é um hospital, no hospital é um lugar de ser tratado, é um local de ser curado, é um local de ser restaurado. E se aqui é um hospital, nós temos um médico. Aliás, o médico dos médicos, o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré, e não há impossível para Ele. Ele é aquele que sara, Ele é aquele que transforma, Ele é aquele que pega um homem sujo, manchado, e derrama o seu sangue, e deixa limpo, puro. Ele é aquele que pega um pau torto e endireita. Como diz alguém, não há pau torto que o carpinteiro de Nazaré não endireita. Ele é poderoso.
Ele é Jesus Cristo, Ele é o médico dos médicos, e o propósito dele é nos fazer santos e irrepreensíveis. Por isso nós não podemos agasalhar um pecado. Entenda o que eu estou querendo dizer. Eu não estou querendo dizer que você deve ter uma vida sem pecado, mas eu estou querendo dizer que na nossa vida, o pecado não deve ser uma prática corrente, mas ele tem que ser algo parecido com um acidente. O pecado não pode ser algo administrado, mas o pecado deve ser algo tratado na nossa vida. Amém? Amém. Deve ser algo tratado. Quando o Senhor coloca para nós, imaculados, irrepreensíveis, Ele está dando para nós algo para nos mover. É como um alvo que nós temos, e a primeira música que cantamos aqui foi: o meu alvo é Cristo. Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso alvo. Aliás, muito mais do que um alvo, é uma convocação divina. A Bíblia diz para nós, em Efésios, capítulo 1, verso 4, diz assim: Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Esse é um alvo para nós. Em Romanos capítulo 8, verso 29, diz que Ele nos predestinou para sermos conforme Jesus. Em 1 João diz que nós devemos andar como Ele andou. Esse é o nosso alvo. Sem dúvida é uma ação do Espírito Santo. É Ele que faz, é Ele que nos santifica, é Ele que nos purifica, é Ele que nos transforma, mas também requer uma atitude prática nossa. Nós temos uma responsabilidade nessa causa, e eu gostaria de deixar com você 3 dicas. Primeira dica, rápida. Quer ser imaculado e irrepreensível? Primeira dica: tome uma decisão firme. Tome uma decisão firme. A Bíblia conta para nós a história de Daniel. No Antigo Testamento tem um livro com o seu próprio nome, ele é registrado a sua história, eu não vou me delongar nela. Mas ele foi retirado do seu povo, retirado da sua cultura, foi para uma outra cultura, aprendeu uma outra língua, foi submetido a um treinamento ali, obrigatório, de 3 anos, em que ele deveria comer certo tipo de comida. E no capítulo 1, no verso 8, diz que ele decidiu firmemente não se contaminar. Ele tomou uma decisão. Nos dias de hoje nós vivemos momentos de grande pressão como Daniel. Mas ele não permitiu que a moralidade da sociedade o contaminasse. Ele tomou uma decisão antecipada. E essa decisão que ele tomou não foi apenas de não comer aquele alimento, também quando falaram para ele que ele não deveria adorar, orar, buscar um conselho de um outro que não o governador, ele manteve firme nos valores que ele tinha. 3 vezes ao dia, Daniel 6,10 diz que ele ajoelhava para buscar o Senhor. Quando disseram que ele não deveria, que ele deveria prostrar diante de uma estátua, ele, com seus valores absolutos, ele não se curvou junto com seus amigos. Quer ser santo e irrepreensível? Toma uma decisão. Na nossa vida, no nosso dia a dia, nós somos colocados diante de diversas encruzilhadas, são diversas situações. E quando você chega diante dessa situação, não é um momento que você decide, o momento que você decide é um momento anterior. Tem a história de um piloto. Esse piloto, na hora que ele estava numa situação trágica, ali com a aeronave podendo cair, ele tinha algumas decisões para tomar, ele toma a decisão e ele faz um pouso. E ele salva, aquela tripulação, aqueles passageiros ficam em festa. E quando vão entrevistar aquele piloto, perguntam para ele, parabéns e tal, e perguntam, quando foi que você tomou essa decisão? Qual o momento que foi ali que você decidiu fazer aquele pouso? E ele diz, há 15 anos atrás, quando eu fiz o meu curso. Há 15 anos atrás, quando eu tirei o meu brevet.
Porque a decisão sábia, ela não é tomada na hora, ela é tomada antecipadamente. Você vai ser colocado diante de diversas situações, e já é. Qual a decisão que você vai tomar? Eu me lembro quando eu me converti, usava droga antes de qualquer coisa, durante qualquer coisa, depois de qualquer coisa, estava indo para a faculdade. Tinha acabado de me converter. Quando eu estava subindo na rua, desceu um colega meu e disse para mim: Léo, vamos embora lá, estou com rachixe aqui, vamos lá fumar um. E aí eu virei para ele e falei: valeu, velho, estou legal. E subi. Ele estranhou, porque eu sempre aceitava. E ele chegou depois para conversar comigo: o que aconteceu, Léo? Eu disse para ele: não preciso de nada momentâneo mais para me satisfazer. Aquela decisão, eu não tomei na hora, eu já havia tomado antecipadamente. Não deixa para tomar a sua decisão quando a tentação aparecer. Quando alguém te seduzir, ou tiver uma oportunidade, não deixa para tomar a sua decisão quando vier aquele copo de uísque suando no copo. Não deixa para tomar a sua decisão na hora que te oferecerem um negócio lucrativo, mas que por trás existem algumas coisas que desagradam a Deus. Tome a sua decisão firme, antecipadamente. Segunda coisa, comece pelo mais importante. Comece pelo mais importante. O que é o mais importante? É difícil, sim, viver puro em um mundo impuro. Viver irrepreensível num mundo em que as pessoas estão, cada um agindo de acordo com a sua própria vontade. Mas não é nos privando, não é tratando algo exterior que nós vamos resolver algo interior. O conhecido Santo Antônio, ele ficou 37 anos fora da sociedade. Ele se excluiu, com o objetivo de se purificar. E passados 37 anos, ele volta com a seguinte conclusão: de nada adiantou a separação, pois o pecado está dentro de mim. Um ambiente puro, livre de elementos poluentes, não produz pessoas mais puras. Jesus mesmo disse em Marcos 7, verso 15, ele disse que o que contamina o homem não é o que está do lado de fora, não é o exterior, mas é o interior. Por isso, começar da maneira certa é começar tratando interiormente. Olha o que a sua Bíblia diz em Romanos capítulo 7, abre lá. Romanos capítulo 7, aquela luta do apóstolo Paulo. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Ele chega a uma conclusão. Santo Antônio teve que passar 37 anos excluso para chegar a essa conclusão. Ele chegou a uma conclusão: o pecado mora dentro de mim. Olha o que diz no verso 20. Ele fala assim: ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. No verso 22, no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. É a lei do pecado. Essa lei não é lei como uma lei do direito, é uma lei como do princípio, é uma lei como a lei da física. Há uma lei que opera em nós, é a lei do pecado. É um princípio, é como o princípio da gravidade. Se eu soltar essa Bíblia aqui, o que vai acontecer? Vai cair. E por que ela cai? Porque há uma lei que opera, um princípio que opera, é o princípio da gravidade. Há um princípio, há uma lei que opera em nós, é a lei do pecado e da morte, é uma lei interior. Imagine que eu tenho um balão na minha mão, ok? Eu sopro esse balão, o balão encheu, eu solto o balão. O que vai acontecer? Ele vai cair. Por que ele vai cair? Por que ele vai cair?
A lei da gravidade. Então, se eu pegar o balão e tentar resolver para ele não cair segurando o balão, pode até ajudar, mas não vai resolver o problema. O que eu devo fazer? Eu tenho que pegar esse balão, esvaziar esse balão. E eu vou mudar o que está lá dentro. Eu pego o mesmo balão, a mesma propriedade física, e eu vou encher com gás hélio. Daí o nó. Se eu soltar, o que vai acontecer? Gás natural, ele vai subir. Por que ele vai subir? Eu mudei o que está lá dentro. O que está lá dentro foi mudado. Não o que está do lado de fora que foi mudado. Jesus, ele não orou para nos livrar do mundo. E também ele não orou para vencermos no mundo, ele orou para vencermos o mundo. O que muda é o que está lá dentro. O que devemos fazer então, o que é o mais importante, é nos esvaziar. Nos esvaziar do nosso eu. Nos esvaziar daquilo que às vezes por anos nós aprendemos e que está contrário à palavra de Deus. Nos esvaziar de nós mesmos e nos encher do Espírito Santo de Deus. Porque o que diz o texto, vira a página aí, olha o outro capítulo, Romanos capítulo 8. Diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. O que nós fazemos então para vencer não é apenas tratando coisas externas, mas primordialmente tratando o que está por dentro. A lei do Espírito agora, reinando e governando a minha vida, faz com que eu vença a lei do pecado e da morte. É como esse gás, esse ar que sai desse balão, entra então o gás hélio e capacita ele a vencer, a subir. Por isso priorize o mais importante, quer ser santo e irrepreensível? Prioriza a palavra de Deus, porque ela que nos transforma, ela faz com que o nosso espírito seja fortalecido. É bom demais nos reunirmos aqui num culto como esse, porque saímos com o espírito fortalecido. Nas nossas reuniões de célula, fortalecemos o nosso espírito, mas diariamente nas nossas casas, quando oramos, relacionamos com Deus, meditamos na palavra, adoramos a Ele, o nosso espírito é fortalecido. E quando o nosso espírito é fortalecido, nós não vivemos pela carne, mas andamos pelo Espírito. Amém? Prioriza o mais importante. E a última dica, estabeleça limites. Estabeleça alguns limites que vão te ajudar. Defina com clareza o limite entre o que é certo e errado e não ultrapasse. Nós temos que tomar cuidado, porque aquilo que muitas vezes nem é pecado, parece pequeno e inofensivo, pode ameaçar a nossa pureza, pode nos manchar e fazer com que não sejamos irrepreensíveis. Pequenas coisas. Ló não percebeu, mas foi armando as suas tendas em direção a Sodoma e Gomorra. Quando ele se deu conta, já estava lá naquela cidade depravada. Às vezes você não percebe, mas são pequenas coisas. E que nós precisamos ter sabedoria, discernimento para avaliar aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Tem programas de televisão que não é bom, que pode ameaçar a sua pureza, ameaçar a sua santidade, ameaçar a sua vida imaculada. Tem grupos que não é bom. Eu trabalhava na Vale, pegaram o meu e-mail numa lista, e de repente eu recebo no meu e-mail pessoal uma série de fotos pornográficas. O que você faria? Eu na hora fui lá no cara, no outro dia. E eu falei: ô Daniel, beleza? Acho que era Daniel. Eu falei: beleza, cara, beleza. Seguinte, sabe aquele e-mail lá que vocês estão mandando do grupo? Aí você pode tirar o meu nome da lista. E isso não vai rolar. Tem que estabelecer limites. Às vezes você está participando de um grupo, você está andando com pessoas. Qual o limite? Eu tenho limites que eu estabeleci para mim. Eu tenho limites, por exemplo, que eu estabeleci com relação à televisão. É um limite.
Qual o limite que eu estabeleci? Eu não assisto televisão sozinho depois de 11 horas, 11h30 da noite. Acabou, eu desligo na hora. Redes sociais, você tem algum limite? Entende? Os limites não são os mais importantes. Mas eles nos ajudam. Mais importante, a vida no Espírito, é ela que nos capacita. Mas a Bíblia diz, não dê oportunidade ao diabo tentar vocês. Sansão foi um homem que começou muito bem. Ele tinha uma família muito boa, seus pais eram tementes a Deus. Ele era forte, inteligente, foi indicado como juiz de Israel. Mas ele tem uma grave falha. A grave falha de Sansão é porque ele nunca soube traçar limites para si. E ele violava os seus limites, o que fez com que ele caísse em pecado e tivesse um fim trágico. Está entendendo? Tem coisas que não são pecados, parecem inofensivas, mas podem ameaçar a sua pureza. É importante traçar limites. Eu sempre tive limites. Sou casado já há 6 anos, eu estabeleci limites no meu namoro. Ninguém estabeleceu para mim, eu estabeleci. Eu não vou namorar na casa da minha namorada, não sou casado, sem que os pais dela estejam lá. Eu estabeleci. Por quê? Porque eu quero ser encontrado por Deus, imaculado e irrepreensível. São limites. E você pode estabelecer limites. Quais limites você deveria estabelecer? Avalie. Às vezes em relacionamentos, televisão, grupos. Faça uma pergunta: em que área da minha vida eu estou sempre enfrentando lutas? Que tipo de pecado eu sou mais vulnerável? Qual tem sido a isca mais eficiente que Satanás tem usado contra mim? E quando você estabelecer algum limite, não chega perto da linha divisória. Não tente ver o quanto você consegue suportar. Não seja insensato. Pois Deus, Ele quer nos encontrar imaculados, irrepreensíveis quando Ele voltar. Isso significa que é um alvo nosso, é um chamado divino, é um objetivo de vida, muito mais do que um desejo, porque um desejo, ele não vence as provações e as dificuldades, mas um propósito vira um objetivo de vida. Eu vou ser encontrado por Ele santo, imaculado, irrepreensível, e por isso eu tomo uma decisão antecipada, e por isso eu priorizo aquilo que é o mais importante, me encho do Espírito, porque se vivemos pelo Espírito, não satisfaremos os desejos da carne. E estabeleço limites que me ajudarão. Eu quero finalizar, lendo mais uma vez, 2 Pedro 3,14. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se. Enquanto esperam a volta do Senhor, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e irrepreensíveis. Em paz. Se você está sem paz, receba nessa noite o príncipe da paz no seu coração. Receba Jesus, Ele é a paz. Receba. Se está sem paz com os outros, nessa noite, amanhã de manhã, busque essa pessoa e restaure os seus relacionamentos. Se você está ansioso, aflito, desesperado, sem paz interior, tenha um minuto aqui antes de ir embora e coloque diante do Senhor todas as suas necessidades, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará somente o seu coração. Seja encontrado em paz. Seja encontrado por Ele imaculado. Se você está manchado, receba nessa noite o sangue de Jesus, que te lava, que te limpa, que te purifica. Pois está escrito em 1 João, capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos limpar, nos purificar e nos perdoar. Se arrependa, confesse e decida, chega
de viver agarrado tantos anos num pecado que não é para você administrar, mas para você tratar. Não é para ser algo recorrente, mas sim, talvez, um acidente. Irrepreensível, inculpável. Você tem uma repreensão, uma acusação, uma culpa sobre você, toma posse da graça de Jesus. É a graça dele, é tudo pela graça. Ele já fez o que tinha que ser feito. E como diz em Romanos 8, capítulo 1, Romanos 8, verso 1, não há nenhuma acusação, não há nenhuma acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Receba a graça de Deus na sua vida. E saia daqui com a decisão: vou viver em paz, como um objetivo de vida, sem mancha e irrepreensível. E saiba que o nosso Deus, Ele é seu parceiro nessa causa. E eu oro, aquilo que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, ele diz que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente. Deus da paz. Eu clamo ao Senhor, estabelece a paz aqui, Deus, com cada um, a sua paz, restaura os relacionamentos, traz paz interior, Deus, e faz a tua obra, Deus, e o santifique integralmente. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chama é fiel, e Ele também o fará. Pai, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Estabelece a sua paz, restaura, santifica, purifica, alinha, abençoa o teu povo, Deus. É a oração que eu faço, Pai, clamando ao Senhor, Deus, a tua obra completa na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus complete a obra dele na sua vida, te conduzindo em paz, imaculados e irrepreensíveis. Vá na paz. Quando a banda toca, fica à vontade. Que Jesus te abençoe.